Olá! Sabia que certificar a sua produção pode estar muito mais próximo do que você imagina? Fica aqui com a gente porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse tema, eu tenho uma convidada especial hoje, Eide Mila. Seja muito bem-vinda, Eide. Obrigada, Gustavo. Eide, que é consultora em certificações, tem mais de 20 anos de experiência no mercado, né, Eide? Uhum. Fera da sustentabilidade, e eu desconheço pessoa melhor para falar sobre certificação para vocês do que a Eide. E Eide, vamos lá, para quem está em casa aí, certificação de forma geral, o que seria isso? Muito bem. Bom, eu brinco sempre que se certificar é se organizar e contar para o mercado que você está bem organizado. Então, quando a gente fala de certificação, o pessoal já assusta, né? Fala assim, nossa, mas isso é muito difícil. E não, na verdade, a maioria das certificações hoje, elas estão baseadas muito no que a legislação traz, né? Porque a legislação brasileira, ela é bastante rigorosa, né? Então, eu falo sempre que se o produtor ele já cumpre as legislações, ele já está bem próximo mesmo de uma certificação agrícola. Então, certificar é você receber uma auditoria, uma visita na sua propriedade e baseado numa listinha de perguntas, você dizer se você cumpre ou não cumpre aqueles requisitos. E aí, uma vez que você cumpre, você ganha um selo para você contar isso para o mercado, né? Então, alguns mercados, eles hoje quando vão comprar uma fruta, por exemplo, o mercado de exportação, né? Se você vai exportar o teu produto, eles já vão dizer assim, você tem que ter Global Gap, que é uma das certificações que o pessoal exige para exportar. Então, dependendo do mercado que o produtor vai entrar e vai vender o produto dele, ele precisa estar certificado. E essa certificação tem uma lista de perguntas, né? Como Isso, você disse. Exatamente. Mas para começar, o produtor ele só precisa fazer o certo. Só fazer o certo. Eu digo que uma das legislações que é base para certificações agrícolas é a NR31, que ali já traz várias coisas que o produtor precisa prestar atenção e adequar a propriedade dele, né? Aí depois ele vai olhar para as questões de documentação da propriedade, né? Tá tudo certo ambientalmente. Tem algumas certificações que olham para a parte social, né? Então, contratação de trabalhadores. Então, quando o produtor ele se preocupa em cumprir a legislação, ele pode escolher uma das certificações aí que ele já está quase completo ali com os requisitos. E quem quer começar não precisa estar 100% em tudo. Não precisa. Vou explicar um pouquinho como é que funciona. Então, o que é a certificação? Você escolhe um selo que você quer adotar, né? Ou que o teu cliente está te pedindo. E aí esse selo ele vai ter uma listinha de perguntas, né? E aí você vai ver lá, bom, por exemplo, existem selos que organizam a parte de uso dos biológicos. Então tem uma série de perguntas ali falando do uso do biológico, se ele utiliza corretamente, se ele faz, por exemplo, o monitoramento das pragas para depois decidir qual é o manejo que ele vai fazer. Então tem uma série de perguntinhas, né? E aí ele vai olhando para a operação dele e vai verificando se a cada uma daquelas perguntas já estão... Se ele faz ou não. Se faz ou não faz. Se ele vê que uma das perguntas não está feita, ele vai lá se organizar. Pode ser que naquele protocolo aquela pergunta não seja obrigatória. Ela seja uma pergunta recomendável, assim. Então, o produtor ele pode até se certificar com algumas daquelas perguntas não cumpridas, entendeu? Então, tem que conhecer o protocolo que ele escolher para poder saber se ele está perto ou está longe de se certificar. Então, Eide, se o produtor quiser começar esse processo de certificação, primeiro ele tem que escolher o selo que ele quer seguir. Exatamente, o assunto que ele quer adequar. Tem selos que olham para as boas práticas agrícolas, tem selo que olha para o manejo biológico, tem selo que olha para a parte social, né? Então, dependendo do que ele quer organizar na propriedade, ele escolhe um selo. E antes da gente continuar o nosso papo,
Que tal você que está em casa conhecer a Família Felina, um grupo de fertilizantes que vai ajudar você em todas as etapas do seu cultivo. Oi, Gustavo! Hoje eu deixei os estúdios e eu tô aqui no campo de inovações da Agros, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo. É hora de falar da Família Felina, é hora de falar das feras da sustentabilidade da Bioagros, tá? Produtos que vão ajudar você, meu amigo, em todas as etapas de produção. Atenção você que está me vendo aí na sua fazenda, atenção você que está me vendo aí na sua propriedade rural, tá? Essa Família Felina já está fazendo um baita de um sucesso e você vai comprar aqui com exclusividade pelo nosso canal de vendas, tá? Vou explicar um pouco mais dessa Família Felina para você e na sequência, junto com a Duda, eu vou sortear, tá? Um cupom de desconto. Você vai comprar hoje com 20% de desconto, tá? Mas antes, vamos entender um pouquinho mais desses produtos que estão fazendo tanto sucesso? O primeiro integrante é o Leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o Lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O Guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Viu só? Eu tenho certeza que aí, qualquer que seja a cultura que você tem na sua propriedade, essa Família Felina vai fazer muito sucesso e vai aumentar a sua produção, tá? Mas, Duda, o pessoal quer desconto. Bora sortear a bolinha aí na nossa bingueira. Atenção! Já vai anotando, tira a foto da tela aqui, você vai comprar por essa plataforma, saiu o número 1. A gente vem aqui que é o Leão. Então você vai, a partir de agora, entrar na nossa plataforma e vai colocar, na hora que você estiver finalizando a compra, no cupom de desconto, Leão 20, tá? Qualquer quantidade. E a gente vai entregar no Brasil inteiro, sim. Vamos entregar na sua propriedade, vamos entregar aí para você, tá? Então não perde tempo, já acessa o site que está aqui embaixo, já faz o seu pedido e daqui a pouquinho eu volto para falar mais da Família Felina e para falar mais do Leão, que é aquele que vai te ajudar no início da sua cultura. Já estou de volta, Gustavo. Estamos de volta aqui com a Eide. E Eide, esse processo de certificação, voltando ao nosso papo no primeiro bloco, o produtor não precisa ter então todas as etapas concluídas, mas é um processo que ele consegue ir fazendo com o tempo. Exatamente. Existem protocolos também que são progressivos. Então, tem uma etapa 1, então ele organiza aquilo, recebe uma visita de auditoria, recebe um selo, aí ele no ano seguinte ele caminha mais um pouquinho nos outros requisitos, nas outras perguntas, e assim ele vai subindo de nível até ter o selo mais avançado, vamos dizer assim. Então, o próprio Global Gap, que é uma norma que é a mais utilizada hoje para boas práticas agrícolas, para você ter um alimento seguro, né, do ponto de vista das pessoas, do meio ambiente e do próprio alimento. Então, ele é um selo bastante utilizado aqui no Brasil, tanto para exportar quanto para atender varejos, supermercados aqui internamente. Então esse selo, ele tem um selo progressivo até chegar na certificação avançada. Tem outros protocolos, por exemplo, o SAI Platform, que está sendo utilizado pela indústria de suco, de laranja muito, que ele tem um bronze, um prata e um ouro. Então tem outros, como o MICP Experience também, que tem o seu protocolo. Então o produtor ele pode ser progressivo nessa adequação do processo dele, né? O importante é mostrar que ele está sempre preocupado com a sustentabilidade, sempre melhorando, né? Cada ano. Eu acho muito interessante que no final desse processo ele ganha um selo.
Isso aí é a identificação do trabalho que ele faz, né, na sua lavoura. Exatamente. E aí ele consegue mostrar para o comprador dele, né, o que a gente chama de selos entre empresas B2B. Ele consegue mostrar para o comprador dele e aí ele ganha preferência de compra. Às vezes ele ganha um valor de remuneração um pouco melhor por ter esse selo, né? E ele também consegue, dependendo do selo, mostrar para o consumidor final que o produto dele é diferente. E todo esse processo tem uma média de tempo que leva, varia muito de produtor para produtor? Dependendo de como o produtor já está organizado em relação à legislação, às vezes esse processo é muito rápido. Porque o que na prática a gente faz, né? A gente vai lá, visita o produtor, né? Faz um diagnóstico, vê em que nível ele está, se ele está perto ou longe de atender o protocolo que ele escolheu. E aí elabora um relatório lá dizendo, olha, falta isso, falta isso, falta isso. Às vezes tem alguma coisa que ele precisa de mais tempo para se organizar. Então, em média, a gente vê que os produtores têm levado de 6 meses a 1 ano para poder conseguir pôr as coisas em ordem na propriedade, né? E aí, depois desse diagnóstico, a gente pega na mão do produtor, ajuda ele a fazer essas adequações item a item. Então, no final, lá a gente faz uma nova visita simulando essa auditoria, né, esse dia de verificação, para ver de fato se tudo que precisa foi implementado. Então, a gente fecha esse ciclo aí e o produtor pode chamar a auditoria formal, né, auditoria oficial do selo, para ele ganhar esse selo aí. E a Paripasso faz todo esse processo, então, junto A Paripasso faz todo esse processo. A gente sempre fala que é possível o produtor fazer sozinho, é só ele pegar a listinha de perguntas, né? Isso é público, inclusive se alguém precisar, pode ir lá no site da Paripasso, que tem bastante informação. Mas quando o produtor tem a ajuda de um especialista, ele faz isso com mais facilidade, né? Então, a gente está aí para ajudar. Até porque no dia a dia do produtor tem muitas coisas para ele correr atrás. Com certeza, né? Então, e o produtor acaba vendo que a certificação vai ajudar nesse dia a dia dele, sabe? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos falar de defensivo. As certificações vão pedir, por exemplo, olhando para o meio ambiente, será que esse defensivo está bem estocado? Será que está segura essa estocagem? Né? O trabalhador que está ali no estoque, ele está usando o EPI, né? Então, quem prepara a calda, olhando para as pessoas, para os trabalhadores, estão usando o EPI, estão fazendo na dosagem correta, olhando para o alimento, será que esse defensivo está autorizado? Então, num assunto, a certificação acaba olhando todos os aspectos e o produtor acaba se organizando e tendo mais segurança de que ele está atendendo legislação também. Então, o risco dele de ter uma multa ou algo desse tipo diminui significativamente. E, consequentemente, ele está trabalhando muito mais sustentável, né? Protegendo não só o meio ambiente, mas também os trabalhadores estão junto com ele. É isso aí. E que tal a gente conhecer agora um integrante da família felina que vai ajudar você na sustentabilidade? Tô de volta, Gustavo, para falar da nossa família felina, hein? Leão, lince, guepardo, onça e tigre. Agora há pouquinho a gente fez o sorteio do cupom de desconto de hoje. Leão 20, você vai entrar na nossa plataforma agora, quando estiver fazendo o seu pedido, Leão 20, tá? Não esquece, para ter 20% de desconto. Só que agora a gente vai explicar um pouco mais para você do que o leão vai fazer na cultura da sua propriedade. É pro começo do plantio, tá? É aquela papinha que a planta precisa para começar a se desenvolver. Roda aí. O leão é formulado com um ácido fúlvico líquido de alta concentração, que transforma a forma como as suas plantas assimilam nutrientes e agroquímicos. Ele maximiza a absorção de elementos essenciais, como o cálcio, o magnésio, ferro, zinco, cobre e manganês. E os benefícios não param por aí. O leão ainda oferece aumento na disponibilidade de nutrientes, melhor retenção de nitrogênio, maior eficácia de defensivos agrícolas, resistência ao estresse e compatibilidade total com outros produtos. Transforme a sua lavoura com o fertilizante Leão da Bioagros e veja o resultado de plantas mais fortes e saudáveis. Viu só? Então faz o seu pedido agora.
Você vai receber os produtos da Bioagros em qualquer lugar do Brasil, qualquer quantidade, tá? Entra no site e faz o seu pedido agora. Tem também a nossa central de atendimento. Tem muita gente querendo saber mais dos produtos. Pode entrar em contato com a central, que eles estão prontinhos para te atender agora, tá? Eu quero que você produza cada vez mais de uma forma sustentável com a família felina da Bioagros. Eu volto com você, Gustavo. Estamos de volta aqui com a Eide, né, nossa convidada de hoje. E Eide, esse processo de certificação ele não se limita a grandes produtores, né? O pequeno produtor que está nos acompanhando, ele consegue também fazer todo esse processo. Sim, é muito comum o pequeno produtor se juntar num grupo através de uma cooperativa ou de algum comprador que queira organizar a sua cadeia de fornecimento e fazer essas certificações em grupo. Então, isso diminui os custos, né, dessas visitas de auditoria e faz com que também o produtor possa se apoiar nesse grupo e falar assim, olha, como que você está fazendo? Eu vou fazer também, ter orientações ali. Então, é bem comum o produtor pequeno fazer em grupo. Agora, se o produtor quer fazer sozinho, também dá. E eu sempre digo que uma propriedade grande, ela é um pouquinho mais complicada de se organizar, né? Porque você acaba tendo muitas coisas para fazer. A gente tem acompanhado alguns projetos, né, de certificação com produtores pequenos e é muito bom ver a felicidade do produtor olhando assim, falando assim, nossa, antes eu nem sabia que era desse jeito e agora está muito mais simples, né? Então esse questionário da certificação, ele também é uma forma do produtor ter conhecimento, fazer o manejo, fazer as operações dele ali de forma mais segura e às vezes por falta de ter acesso a essa informação, o produtor pequeno acaba fazendo de um jeito que está fora da legislação, né? Então sim, o produtor pequeno também tem condições de se organizar e eu às vezes digo que é muito mais simples. Vou te dar outro exemplo que eu sempre falo para o produtor. Ah, mas é caro se organizar, Eide? É caro ter certificação? Não, depende da tua estrutura. A certificação ela vai pedir, por exemplo, o estoque de defensivo, né? Se for uma grande propriedade, vai precisar de um galpão, né? Um estoque grande. Um estoque grande. Então, aí o investimento vai ser maior para ser certificado e tá tudo correto. Agora, e se for um produtor pequeno? É um armário com chave. Então, por quê? Porque o produtor ele guarda o restinho daquele frasco de 1 litro, ou ele só compra e já aplica e não tem sobra. Então, a certificação ela se adapta ao perfil do produtor. E às vezes, por desconhecimento, o produtor acha que é muito difícil, né? E hoje é muito comum um produtor, ele não trabalha com grandes estoques, né? Ele compra o que vai usar na safra ali, ou o que ele vai usar no mês. Exato. E ele vai comprando ali, tá muito fácil esse acesso hoje do produtor à revenda. Exatamente, exatamente. Então, o investimento ele é muito relativo e às vezes por não ter um especialista perto, né, ele acha que vai precisar despender muito dinheiro para ser certificado e não é isso. Existem formas de fazer corretamente com um custo bem baixo. E o lado bom de se organizar e até em custo de produção, né? Um produtor organizado, ele sabe o que ele aplicou, ele sabe qual foi o resultado daquela aplicação. Exatamente. Isso acaba sendo uma produção menos custosa, né? Com um custo mais baixo. Com certeza. A certificação, por exemplo, vai obrigar o produtor a ter um controle de validade do produto dentro do estoque. Não pode o produto vencer. Aí você chega lá no produtor, tem um monte de produto vencido no estoque, ele está perdendo dinheiro, né? Então a certificação vai ajudar ele a estar organizado todos os dias e aí os custos operacionais normalmente eles diminuem. E auxilia em tudo, até na rotação de ativos, utilização de biodefensivos na hora correta, de defensivos químicos também na hora correta, acaba potencializando também a ação do produto no campo. Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante. E você, produtor que está aí nos acompanhando, já imaginou em ser certificado? Em ter um selo lá na ponta que identifique você para o consumidor final e mostre que você está fazendo as coisas certas, do jeito correto, que no final das contas vai garantir aí que você se destaque no mercado que você atua, seja hortifruti, seja cereais, mas vai te destacar do resto.
E isso vai ser uma obrigação de todo mundo, né, Eide? A gente fala que o mercado hoje, quem não pensa na sustentabilidade amanhã não vai ter recursos naturais ou até recursos para poder continuar trabalhando, né? Então precisamos olhar para isso. Eide, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Produtor que quiser se organizar, quiser se certificar, acesse o site lá da Paripasso, vem conversar com a gente tem o caminho aí para poder ajudar vocês a fazer isso de forma mais tranquila. É isso. E o Ganhando Futuro é isso mesmo. Ajudar vocês no caminho da sustentabilidade com um parceiro de qualidade que vai ajudar você também a traçar esse caminho sem se perder no meio, né? De que a gente sabe que às vezes é um caminho que acaba sendo um pouco sinuoso, mas eu tenho certeza que com qualidade a gente vai chegar longe. O Ganhando Futuro vai ficando por aqui e eu aguardo você aqui no Canal Rural no próximo programa.